Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Aniele, sou filha da Marisa e do Jorge e frequento a Batista desde pequena. E hoje eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo há quase um ano atrás e eu acho que não é todo mundo que sabe. E eu sinto que chegou o momento de compartilhar e dar esse testemunho do que Deus fez na minha vida, porque foi um milagre mesmo que eu vivi. Há um ano atrás eu estava trabalhando e de repente eu fui lanchar, uma tarde normal de dia de semana, fui lanchar e eu tentava mastigar e percebia que a minha boca não estava respondendo. A minha tentativa parecia uma anestesia de dentista. Na hora eu achei engraçado, porque eu falei, ai que estranho, tentei mastigar e fui ao banheiro lavar a boca e quando eu tentei me expressar eu percebi que eu tava paralisada de um lado da face. Gente, foi um momento de muito desespero. Eu começava a chorar, eu fiquei muito nervosa porque eu tentava me mover, eu olhava pro espelho, tentava movimentar meu rosto e meu lado esquerdo estava todo travado, eu não conseguia mexer. E aí ligaram para minha mãe, por Deus, ela estava bem próxima ali do meu trabalho e chegou com a paz dela, com aquela tranquilidade. Minha filha, calma, e a minha cara parada. Calma, você já orou, você já falou com Deus, calma, vamos pro hospital. E nisso eu fui e muito aflita, com a alma aflita, sem entender o que estava acontecendo, porque eu percebi a paralisia em várias partes do rosto, que pra mim era só a boca, mas eu tentava movimentar a testa, não ia, tudo que eu tentava movimentar não mexia. E minha mãe, graças a Deus, chegou com muita calma e a gente foi para o hospital. Fiquei um tempo lá no hospital, fui atendida e não entrando no mérito se era ou se não era, me diagnosticaram com paralisia de Bell. Então eu fiz um tratamento totalmente focado nisso, com muito corticoide, com muito remédio, fiz fisioterapia no rosto todos os dias, tinha dia que eu fazia 2 vezes por dia e senti Deus me tratar com essa paralisia, que até então era só uma paralisia. Comecei a ver que Deus queria me mostrar que o valor tá além do que a gente pode ver, né? Eu sou jovem, sou preocupada com a aparência e Deus me tratou paralisando o meu rosto. Eu não conseguia mexer. Só que além disso, quando eu pensava que era só isso, a paralisia foi aumentando e eu não conseguia fazer movimentos básicos. Então eu não conseguia escovar meus dentes, porque quando eu ia bochechar, a água caía. Eu não conseguia comer, porque eu ficava com esse lado sensível. Então, do nada, eu ficava com um monte de comida aqui, assim, babando e aquela coisa. Eu tinha que dormir com pomada no olho, porque eu não piscava. Quando eu ia dormir, como eu não tinha controle sobre o meu olho, eu não conseguia fechar o olho inteiro. Então, passando pomada para cuidar do olho e tal. Não conseguia lavar o rosto como eu costumava lavar, porque quando eu ia jogar água assim, eu não conseguia forçar o olhar assim. Então, você ficava com o olho aberto, você ia tentar lavar o rosto, não dá. E via Deus me tratando e me fazendo ser grata por todos esses detalhes que a gente vai fazendo no dia a dia, na correria, e a gente não valoriza, né? Porque se você consegue escovar os seus dentes, se você tem um controle sobre sua boca, sobre o seu piscar de olhos e tal, isso é muito sério. E eu não valorizava tanto isso, porque a gente vai fazendo muito e não percebe, né? Que isso é tão essencial. E pra mim, eu via isso já como uma vitória e até aí então era o meu testemunho, porque eu sentia que Deus queria me tratar nesses pontos, na gratidão pelas pequenas coisas, no poder que Ele tem sobre a minha vida de fazer com um piscar de olhos alguma coisa acontecer. E foi desse jeito que Ele me tratou algumas semanas depois dessa paralisia. Então eu fiquei algumas semanas tratando como paralisia, mas tinha algo ali além. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça
E até então era normal, porque era uma consequência da paralisia. E a dor aumentou. Até que eu tava trabalhando também, porque eu voltei a trabalhar normal, todo mundo falou, vida normal. Segue que com o tempo, com o tratamento, pode voltar e pode não voltar. Então a minha fé já tava nisso, né, que eu queria que voltasse. E também trabalhando. De repente eu estava sentada na minha cadeira e uma amiga minha que senta do meu lado ficou tentando me passar uma ligação e ela falava, Aniele, telefone. E dizem que eu tava assim, ó, eu não respondia. Ela, Aniele, pega o telefone, atende o telefone. E eu não respondia, eu já não lembro disso. E de repente eu peguei o telefone, coloquei na minha cabeça e gritei. Dei um grito muito alto, gritei no meio do trabalho e caí. Tive uma convulsão no trabalho. Eu fiquei 20 minutos desacordada. Nisso ninguém conseguia falar com os meus pais, com a minha irmã, com meu irmão foi o primeiro que eles conseguiram falar. E eu sei que isso foi cuidado de Deus também para que os meus pais não chegassem e me pegassem no estado que eu tava no chão. Porque acho que a minha mãe não ia chegar com aquela tranquilidade que ela chegou quando era a paralisia. E quando eu acordei, eu não reconhecia ninguém. Eu não sabia onde eu estava, eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Eu reconheci o Jorge Filho de longe, a hora que eu vi ele lá dentro já. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei, meu irmão. E aí que eu comecei a reparar que tava tendo alguma coisa ali, porque eu olhava em volta e tava todo mundo em cima de mim. E fui pro hospital, pro neurologista, pro Dr. Vitor, que não tenho nem o que falar do tanto que ele foi uma pessoa importante pra mim. E chegando lá, eu conversei com ele e entrei na sala e minha família inteira entrou na sala, minha chefe, todo mundo. Eu falei, gente, que circo é esse que esse povo tá armando? Tá todo mundo aqui atrás de mim, porque eu não sabia o que tinha acontecido. E a hora que eu ouvi o que tinha acontecido, eu fui ficando preocupada. Então eu fui fazer exame e meu primo que teve que fazer minha tomografia e me chamou na sala e falou, Anne, vamos ligar pro Vitor que você tá com uma trombose no cérebro. Me internaram no mesmo dia, eu fiquei uma semana internada porque tinha gente que queria me deixar ainda no hospital e gente que não, mas enfim, uma trombose venosa cerebral, eu poderia estar hoje sem andar, poderia estar com algum lado do meu corpo que estava o trombo, né, sem movimentar, eu poderia ter perdido a memória, e eu poderia ter perdido a fala, eu poderia ter... Mil coisas poderiam ter acontecido comigo. Inclusive, enquanto eu estava internada, tinha uma pessoa que estava internada no quarto ao lado do meu que teve também. E ela estava com esse lado inteiro do corpo paralisado. Então, ela não podia pegar o filho dela que tinha acabado de nascer. E o que eu vi é que Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Ele fez esse trombo se desfazer, né? Ainda tem uma cicatrizinha, mas ele sumiu, pra honra e pra glória de Deus. Ele tratou a minha mente, a minha vida, ele me mostrou, gente. Eu poderia, nessa hora que eu caí no chão, eu poderia simplesmente não ter acordado mais. Eu tive uma família me apoiando, todo mundo ali do meu lado, todo mundo sempre comigo, tendo fé também, orando. E eu posso dizer que hoje eu tô curada, porque eu continuo tomando um remédio ou outro para controlar e me resguardar, mas eu tenho um pouquinho só de falha na boca ainda, mas consigo mexer aqui, consigo sorrir, consigo piscar. Quando eu dou um sorriso muito grande, aí dá pra perceber que a boca é torta. Mas eu gosto de pensar que Deus vai deixar isso em mim pra sempre que eu sorrir muito, eu lembrar que Ele me resgatou, né? Que eu poderia ter perdido a minha vida ali. E o que eu quero e que eu falo pra Ele sempre é que se Ele me deixou aqui, Ele tem um propósito pra minha vida e eu quero que Ele se cumpra.
Então, pra gente como família também foi um momento muito difícil, de muita esperança em Deus, né, do que pudesse acontecer. E eu falo por mim, porque eu fui a única pessoa que no momento que aconteceu, o pessoal do trabalho da Daniela conseguiu falar. E aí assim que eles me falaram, por telefone eles não quiseram me contar o que aconteceu, só pediu pra eu ir até lá. E aí a hora que eu cheguei lá e vi a cena dela estirada no chão, coberta com cobertores e o pessoal em volta dela, aquilo me causou um sentimento muito, muito forte, assim, que por um momento ali meu chão abriu. E eu, assim, nas 2 vezes em que ela teve esse problema, eu vi a mão de Deus. A primeira vez que ela teve a paralisia, eu estava a um quarteirão da agência. Cheguei bem rapidinho. E o Espírito Santo me deu uma paz que excede a todo entendimento. Quando eu entrei lá, a única coisa que eu falei para ela foi: Deus está no controle de todas as coisas. Você já orou? Você já orou, minha filha? Foi. Você já orou? E quando ela teve a trombose, no exato momento em que ela teve, eu estava numa irmã de oração lá no bairro Paraíso, na irmã Fátima. Estava eu, a Cida e a irmã Fátima orando. Foi quando eu vi a mensagem no meu celular e já tinham me ligado várias vezes. Quando eu atendi e me falaram que ela estava desmaiada, nós começamos a clamar. E eu tenho a plena convicção que foi nesse instante em que Deus a acordou e não deixou ela com nenhuma sequela. Então eu tenho uma gratidão eterna a Deus, eterna. Assim, não tenho palavras para agradecer a Deus os milagres que Ele já me proporcionou na minha vida, tanto na vida do Jorge Filho, como na vida da Daniele, como em toda a minha família. Eu vivo constantemente milagres de Deus. Louvo a Deus pela minha família e por fazer parte dessa igreja e amo demais Jesus. Minha gratidão é eterna. Amém. Amém.